Bom, hoje nós vamos ter ah, uma aula sobre a trigonometria, né? Na aula passada nós vimos uma tabela de ângulos conhecidos, né? E hoje nós vamos ter uma aula da trigonometria. E antes de falarmos da trigonometria, é muito importante a gente falar do triângulo retângulo. Então, o que seria isso de triângulo retângulo? Triângulo retângulo é aquele triângulo que possui um ângulo reto, né? Um ângulo reto. E dizemos que os outros ângulos, né, são agudos. São ângulos agudos, ou seja, menores que 90 graus, ok? E como a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, né? Então, uma vez que o ângulo reto é 90 graus, esse ângulo reto equivale a 90 graus, e o ângulo e a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, então a soma desses dois ângulos é igual a 90 graus. O que quer dizer que são ângulos complementares, ok? E esses ângulos complementares, eles têm uma relação na trigonometria, o que nós vamos ver, ok? Como nós já vimos, né, a definição do que seria um ângulo retângulo, num triângulo retângulo, nesse caso, num triângulo retângulo, por exemplo, o lado oposto ao ângulo reto nós chamamos de hipotenusa, ok? É o ângulo em que nós chamamos de hipotenusa. E os outros lados opostos aos dois ângulos é que nós chamamos de catetos, ok? Então, aqui nós chamamos de hipotenusa porque é um ângulo oposto ao ângulo reto. Aqui nós chamamos de catetos porque são opostos aos outros ângulos, ok? Aos ângulos agudos, nesse caso. Então, para além do triângulo, nós temos aquilo que nós chamamos de razões trigonométricas. Uma razão trigonométrica é dada por isto, né? Por exemplo, o seno de alfa. Alfa seria isto. É igual ao quê? É igual a sempre a um cateto oposto àquele ângulo. Nesse caso, é cateto oposto ao alfa. Sobre o lado mais grande, que é a hipotenusa. A hipotenusa também é considerado o lado mais grande, para além de ser oposto ao ângulo reto. Temos aqui o cosseno, né, que é o cateto adjacente a este ângulo, né, sobre a hipotenusa. O cateto oposto, por exemplo, ao ângulo alfa, como é que nós podemos olhar e determinar? O nome já diz, oposto a alguma coisa, a um ângulo, oposto ao ângulo. Então, o ângulo está aqui, nós supomos que esse ângulo seja um olho, né? E esse olho olha para lá, né? Então, e este lado fecha o que tem depois dele, o que tem aqui. Então, este lado é oposto ao olho. O olho olhou para lá, então temos este lado que é um cateto oposto a este ângulo, ok? Então, em relação a este ângulo, esse lado aqui é um cateto adjacente. Olhando para este ângulo, o beta, né? O olho olhou para onde? Para baixo. Olhou para aqui. Para baixo. Então, sendo assim, sendo que o seu olho olha para aqui, para baixo, então o seu lado oposto é este aqui. É o lado de baixo. Então, aqui temos um cateto oposto em relação ao ângulo beta. E cateto adjacente, este lado de cá será o cateto adjacente em relação ao ângulo beta. E sempre aqui será a hipotenusa. Enquanto que aqui temos um cateto, esse lado aqui é um cateto oposto em relação ao ângulo ao alfa, né? E aqui, automaticamente, é o que é um cateto adjacente a
este ângulo. Então, as relações trigonométricas. Temos aqui o cosseno, que é dado por cateto adjacente ao ângulo, que lá terá, então, adjacente ao ângulo alfa, sobre a hipotenusa, sobre o lado mais grande. Agora, é diferente do tangente do alfa, que é o cateto oposto sobre cateto adjacente. E aqui temos o cotangente, que é o cateto adjacente sobre o cateto oposto. Então, as razões trigonométricas, elas são dadas dessa maneira. Então, vamos exemplificar olhando para este triângulo retângulo. Por exemplo, eu quero saber o seno de alfa, ok? Seno de alfa. Seno de alfa é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, nós olhamos para o ângulo alfa num triângulo retângulo e procuramos qual é o lado oposto a ele. O lado oposto a ele, claramente, é o B. Então, temos aqui cateto oposto, que é o B, sobre a hipotenusa. A hipotenusa é o lado mais grande, que é o A, sobre a hipotenusa. Se eu tenho cosseno de alfa, por exemplo, temos aqui cateto oposto, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Qual é o lado adjacente ao ângulo alfa? É o C, né? Aquele lado é o lado oposto ao alfa. Então, o adjacente ao alfa é o C. Então, teremos o C dividido por A. Assim serve tanto para o tangente, por exemplo. Tangente de alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, quem é o oposto ao alfa é o B. Quem é o adjacente ao alfa é o C. Então, aqui nós temos essas relações trigonométricas. E se formos a olhar, né? O ângulo beta, seno, por exemplo, de beta, ok? Temos aqui o seno é o quê? É cateto oposto sobre a hipotenusa. Isso não podemos esquecer. Então, cateto oposto ao beta, o oposto a ele, olha, é o C, é onde ele olha. Então, temos cateto oposto sobre a hipotenusa. Se vamos olhar para o cosseno de beta, então, o cosseno de beta é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é o adjacente ao beta? É o B. Então, temos o B sobre a hipotenusa. Temos o tangente de beta, que também é o quê? É cateto oposto. O oposto ao beta é o C e o adjacente ao beta é o B, ok? Mas professor, já uma aula. E o cotangente? Bom, o cotangente é, na verdade, inversa de tangente. Então, como tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, então o cotangente será cateto adjacente sobre o cateto oposto. Então, é só inverter isto. Então, teremos aqui o cotangente de alfa será o quê? O inverso será C sobre B. E aqui o cotangente de beta será o quê? O contrário, será B sobre C. Né? Então, estas são as razões trigonométricas possíveis de tirar nesse caso. Ok? Então, vamos passar disto, aliás, e agora vamos introduzir o Teorema de Pitágoras e vamos fechar a nossa aula, né? O que nos diz o Teorema de Pitágoras? Diz o seguinte, que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Simples quanto isso.
Então, este é um teorema muito importante que vocês devem, de fato, ter este teorema, ok? Vamos repetir. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Pegou? Então, cante isso todos os dias. Em prática, seria o quê? A soma dos quadrados dos catetos. Então, vamos lá. Temos o primeiro cateto. Nós já sabemos quais são os catetos. Aqui é a hipotenusa. Então, o primeiro cateto é o B ao quadrado mais C ao quadrado é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, este aqui é o nosso teorema de Pitágoras. Ok? Então, vamos dar continuidade na próxima aula e vamos mostrar algumas fórmulas fundamentais e de onde essas fórmulas fundamentais vêm da trigonometria. Para não só decorar, ter conhecimento,